Dirigi um carro de fabricação nacional para ir a uma reunião de ex-alunos do ensino médio. Quando cheguei ao hotel, a maioria dos meus antigos colegas já estava lá. Todos estavam muito bem de vida, dirigindo um Mercedes ou um BMW, e até havia um Rolls-Royce preto. Assim que saí do carro, uma ex-colega, cujo nome eu não conseguia lembrar, me olhou com total desprezo. Ah, não é este o membro do comitê de estudos da nossa turma? Como você acabou assim depois de se formar, ainda dirigindo um carro nacional? Durante o jantar, todos brindavam entusiasmados pelo dono do Rolls-Royce, me ignorando completamente. Apenas o líder da turma se sentou ao meu lado com uma taça de vinho, tentando me confortar. Não se preocupe. Mesmo que seu carro não seja tão bom quanto o deles, acredito que um dia você também terá um carro de luxo. Os cantos dos meus lábios se ergueram ligeiramente enquanto eu respondia em voz baixa. Este não é um simples carro nacional. O nome dele é Phantom S9. Se não fosse pelo líder da turma me mandando mensagem sem parar, eu nem teria vindo à reunião. Por respeito às antigas amizades, cancelei uma reunião importante e consegui liberar apenas 1 hora. Mas, para minha surpresa, na mesa não houve nenhuma conversa sobre a nossa juventude. Tudo era ostentação e bajulação. Não gostei do ambiente e me levantei, pronto para ir embora. Ao ver isso, o líder da turma imediatamente estendeu a mão para me impedir. Fernando, não há nada de vergonhoso em dirigir um carro nacional. Não tenha tanta pressa em ir embora, disse ele. Antes que eu pudesse responder, a mesma ex-colega que já havia me ridicularizado me lançou outro olhar de desprezo. Isso mesmo, isso mesmo. Faz tantos anos que não nos vemos. Você não quer colocar o papo em dia? Mas, pelo visto, ninguém parece estar muito interessado em conversar com você. No final, ela soltou uma gargalhada. Eu a encarei e falei friamente. Não é necessário. Só vim por respeito ao líder da turma. No futuro, nem se deem ao trabalho de me convidar para reuniões tão inúteis. Assim que terminei de falar, Rafael, que era o centro das atenções, de repente se levantou. Fernando, o que você quer dizer com isso? Está insinuando que não somos dignos de jantar com você? Ele claramente distorceu minhas palavras de propósito. Mas as pessoas ao redor não viam dessa forma. Ah, dirigindo um carro nacional barato e ainda se achando superior aos outros. Antes de vir, pensei que os melhores alunos como você fossem impressionantes. Mas, no fim, você não é nada demais. De que servem boas notas? Depois de se formar, você continua sendo apenas um funcionário público. Funcionário público. Bem, tecnicamente, ela não estava errada. Afinal, todos os servidores do país podiam ser classificados assim. Fernando, acho que você só está irritado porque se sente ignorado e agora está procurando desculpas para ir embora. As pessoas naturalmente se dividem em diferentes níveis. E daí que suas notas eram excelentes. No final, você continua sendo apenas um simples funcionário público. Eu só queria sair dali o mais rápido possível, mas o comentário de Rafael inesperadamente despertou a ira coletiva. Pessoal, realmente peço desculpas por hoje, mas tenho uma reunião importante daqui a pouco. Bom, o jantar de hoje fica por minha conta. Comam e bebam à vontade. Só peçam para o restaurante me enviar a conta depois. Quando estendi a mão para pegar meu casaco, uma figura sedutora bloqueou meu caminho. Ah, se fazendo de magnata quando nem tem dinheiro. Esse jantar vai custar, no mínimo, milhares de dólares. Você consegue pagar isso com o seu salário miserável? Ela usava um vestido vermelho intenso, com um batom igualmente chamativo. Mas o cheiro forte do perfume era insuportável, e eu não pude evitar de espirrar algumas vezes. Fernando, que olhar é esse? Não se lembra de mim? A observei por um momento antes de balançar a cabeça. Desculpe. Conheci muitas pessoas nesses anos. Acho que sou ruim para lembrar rostos. A verdade é que eu não fazia ideia de quem ela era. Ela arqueou uma sobrancelha e soltou uma risada debochada, dizendo: Fernando, não vem com esse truque de se fazer de difícil para cima de mim. Você me perseguiu por 3 anos inteiros no ensino médio. No instante em que ela disse isso, uma imagem familiar surgiu na minha mente. No entanto, a mulher à minha frente estava muito diferente de como era no colégio. Hesitei por um momento antes de perguntar cautelosamente: Você é a Mariana? Assim que pronunciei o nome dela, um sorriso triunfante surgiu em seu rosto. Tantos anos se passaram, e ainda assim você não me esqueceu. No meio da frase, seu tom mudou repentinamente. Mas preciso te avisar, não tenha ideias erradas sobre mim. Agora estou noiva, e meu noivo não é ninguém menos que Rafael. Rafael.
O nome me parecia vagamente familiar. Não era ele o dono do Rolls-Royce na entrada? Ainda dela. O que tudo isso tinha a ver comigo? Ainda havia um grande grupo de pessoas me esperando na sala de conferências para começar a reunião. Se eu não saísse logo, chegaria atrasado. Ao me ver em silêncio, Mariana me deu leves tapinhas com sua mão perfeitamente arrumada. Funcionários públicos não ganham muito dinheiro. Que tal trabalhar como motorista do meu noivo? Vou fazer com que ele te pague $1000 por mês. Isso com certeza deve ser melhor do que o seu salário miserável. Assim que terminou de falar, a multidão explodiu em gargalhadas. Eu não conseguia entender. Por que pessoas como ele sempre sentiam a necessidade de humilhar os outros apenas para se engrandecerem? Essa seria a última vez que eu participaria de uma reunião de ex-alunos. Ignorei a provocação de Mariana e peguei meu casaco com calma, vestindo-o. Já terminou? Se sim, saia do caminho. Tenho coisas a fazer. Mal tinha dado alguns passos quando Rafael, que estava sentado à minha frente, de repente bateu com força na mesa com a palma da mão. Imediatamente, uma dúzia de homens corpulentos vestidos com ternos pretos entrou na sala. Notei os distintivos em seus peitos, Fitzroy Group. Era uma das empresas líderes na indústria da cidade de Langston. Rafael virou o licor da taça de uma vez e soltou um arroto. Fernando, eu te dei permissão para sair? Não pude evitar de semicerrar os olhos. Minhas pernas estão grudadas no meu corpo. Preciso te avisar para onde vou. Rafael explodiu em gargalhadas ao ouvir minhas palavras. Você não passa de um simples funcionário público. Não percebe em que território está? Todo este restaurante pertence à minha família. Você não acha que precisa da minha permissão para sair? Hoje, você não vai passar por aquela porta. O líder da turma percebeu a tensão no ar e imediatamente interveio, tentando acalmar a situação com palavras gentis. Vamos, pessoal. Fomos colegas de classe por mais de uma década. Não há necessidade de estragar a noite por algo tão insignificante. No meio da conversa, ele se virou para mim. Fernando, vamos lá, finalmente conseguimos reunir todos. Como pode ir embora tão cedo? Senta aí, vamos tomar um drink e conversar um pouco. Eu sabia que o líder da turma só estava tentando me ajudar, mas eu realmente estava ficando sem tempo. Desculpe, sei que estou quebrando o clima, mas realmente tenho um compromisso importante. Há um grupo inteiro de pessoas me esperando no escritório para uma reunião. Mal terminei de falar e Rafael bateu na mesa com ainda mais força. Fernando, para de fingir. Você é apenas um funcionário de baixo escalão. Que tipo de reunião importante você poderia ter? Está dizendo que um grupo de pessoas está te esperando? Você realmente acredita que há algum tipo de líder agora? Eu estava sendo educado ao te chamar de funcionário público. Sem esse título, você não passa de um trabalhador comum. Entendido? Eu estava prestes a responder, mas o líder da turma segurou rapidamente minha mão e sussurrou um pedido. Fernando, acho que você deveria se desculpar com Rafael. A família Fitzroy é uma das empresas mais influentes aqui em Langston. Se você o ofender, pode perder seu emprego. Às vezes, é melhor apenas engolir o orgulho. Rafael poderia me fazer perder o emprego? Se eu não estivesse sóbrio, pensaria que ele estava bêbado. Dado meu atual cargo, a única maneira de me removerem seria através de uma ordem direta das autoridades superiores. Não importava quão rica fosse a família Fitzroy, mesmo que sua fortuna rivalizasse com a de um país, eles não teriam influência real sobre mim. Dei um tapinha no dorso da mão do líder da turma, indicando que ele não precisava se preocupar. Rafael, se sua hostilidade comigo vem do fato de que um dia eu tive interesse na sua noiva, deixe eu te esclarecer uma coisa. Não tenho absolutamente nenhum interesse na Mariana. Sugiro que você direcione sua energia para outra coisa. Você e eu não somos o mesmo tipo de pessoa. Eu tinha planejado usar essa reunião para esclarecer as coisas e resolver qualquer mal-entendido com Rafael, mas parecia que sua mente não conseguia processar isso dessa forma. Ele me olhou com os olhos injetados de sangue. Fernando, pelo jeito que você falou, está insinuando que eu fiquei com algum tipo de lixo e que minha noiva é uma mulher que nem você quis? E o que quer dizer com você e eu não somos o mesmo tipo de pessoa? Langston está cheia de negócios da minha família. Quem você pensa que é? Assim que Rafael terminou de falar, Mariana imediatamente se adiantou para apoiá-lo. Fernando, o que você quis dizer com isso? Está dizendo que eu já não sou boa o suficiente para você? Você não vai sair daqui hoje sem explicar direito o que quis dizer. Embora fosse exatamente isso que eu pensava, me segurei para não humilhá-los ainda mais.
Não tenho tempo para ficar discutindo com vocês dois. Manda seus homens abrirem a porta. Apesar das constantes provocações de Rafael, eu não me irritei. Pelo contrário, escolhi recuar repetidamente. Afinal, essa era uma reunião de ex-alunos. Eu não queria estragar a noite. Mas, justo quando eu estava prestes a sair, os seguranças de Rafael me seguraram com força, bloqueando meu caminho. Rafael se aproximou com um olhar arrogante e me deu um tapa forte no rosto. Você realmente acha que agora é alguém importante, hein? Sabe de quem é esse hotel? Na escola, não era você que sempre corria para denunciar os outros? Vai lá, faz uma ligação. Quero ver se agora alguém ainda está disposto a te ajudar. Cerrando os dentes, olhei diretamente em seus olhos. Rafael, essa é sua última advertência. Na escola, você era preguiçoso e inútil, sempre brigando ou faltando às aulas. Eu informava os professores para o seu próprio bem. Agora que você é adulto, pense bem nas consequências antes de agir. Os olhos de Rafael percorreram a sala, observando nossos ex-colegas. Todo mundo ouviu isso? Ele acha que eu devo pensar nas consequências. Ha ha ha. Fernando, mesmo que eu acabe com você hoje, o que você vai fazer a respeito? Você realmente acha que, só porque foi um bom aluno, agora é alguém importante? Antes de vir aqui, você deveria ter pesquisado o quanto de poder a família Fitzroy tem em Langston. Levantei a cabeça lentamente, contendo meu ódio com um grande esforço. Rafael, você já ouviu aquele ditado que diz que sempre há alguém maior, alguém mais forte? Há pessoas com quem não se deve brincar. Meu conselho é que você me solte agora, ou quem vai se arrepender depois será você, não eu. Respirei fundo, mantendo meus olhos fixos em Rafael. O silêncio na sala era quase sufocante, mas eu não me deixaria intimidar. Ele podia ter dinheiro, poder e até guarda-costas para tentar me pressionar, mas, no fim do dia, eu sabia exatamente quem eu era. E Rafael, por mais que tentasse se convencer do contrário, não passava de um garoto mimado que cresceu pisoteando aqueles que considerava inferiores. Eu sentia os olhares dos meus antigos colegas sobre mim, alguns divertidos, outros apenas curiosos para ver até onde isso iria. O líder da turma, claramente nervoso, se aproximou mais uma vez, tentando apaziguar a situação. Fernando, apenas peça desculpas e pronto. Não vale a pena transformar isso em algo maior. Soltei uma risada leve e balancei a cabeça. Pedir desculpas? Por quê? Por não querer continuar nessa reunião ridícula? Por não me curvar diante de um riquinho que se acha um gangster? Rafael sorriu com arrogância e aplaudiu lentamente. Bravo, Fernando. Você realmente acha que está acima de mim, não é? Então, ele fez um gesto, e os guarda-costas que bloqueavam minha saída avançaram. 2 deles seguraram meus braços com força, mas eu não resisti. Ainda não. Sabe, Fernando, há coisas que o dinheiro resolve com muita facilidade. E no fim das contas, pessoas como você sempre acabam rastejando de volta, implorando por uma chance de trabalhar para nós. Não respondi. Apenas sorri. Um sorriso frio, sem um traço de humor. Ó, agora ficou quieto? Zombou Rafael. Talvez porque finalmente percebeu que não tem saída. Soltei um suspiro lento e dei de ombros, o que fez os 2 guarda-costas apertarem ainda mais seu agarre. Você realmente acha que pode fazer o que quiser comigo aqui e sair impune? Murmurei para Rafael. Ele riu. E quem vai me impedir? Você? Não. A lei. Então, joguei minha carta na mesa. Você faz ideia de qual é o meu cargo no governo, Rafael? Sabe com quem eu me relaciono? Porque, ao contrário de você, minha influência não vem de uma conta bancária. Você pode ter dinheiro, mas não pode apagar tudo o que acontecer aqui hoje. As risadas cessaram. Vi alguns colegas arregalarem os olhos, surpresos. Rafael piscou várias vezes, como se tentasse processar minhas palavras. Você está mentindo, cuspiu. Tente a sorte. Os guarda-costas hesitaram. Claramente, não estavam confortáveis com a situação, o que significava que Rafael não era tão intocável quanto pensava. Você acha que pode simplesmente ir embora assim? Zombou Rafael. Eu posso arruinar sua carreira com um único telefonema. Então ligue. Ele hesitou. Ligue para quem quiser, Rafael. Faça suas ameaças. Mas só tenha em mente que, se eu quiser, amanhã mesmo você estará afundado em auditorias fiscais, investigações de lavagem de dinheiro e cada um dos negócios sujos que sua família gerencia sem perceber. Você acha que pode me intimidar? Eu sou exatamente o tipo de pessoa que você deveria temer.
O silêncio tomou conta da sala. Imediatamente, os guarda-costas me soltaram. Rafael ficou paralisado, com as mãos tremendo levemente. Mariana nos observava, confusa, como se não conseguisse entender como a situação havia se virado contra eles tão rapidamente. Ajustei meu casaco e comecei a caminhar em direção à porta. Ninguém tentou me impedir. Mas antes de sair, parei ao lado de Rafael e sussurrei para que só ele pudesse ouvir. Se você ousar encostar um dedo em mim, sua família perderá muito mais do que um jantar caro. Então, sem olhar para trás, saí da sala. Nos dias seguintes, Rafael tentou de tudo para se vingar. Fez ligações, tentou mexer suas influências nos bastidores, mas nada funcionou. Eu já havia antecipado cada um de seus movimentos e me adiantei. E, em menos de um mês, começaram as primeiras auditorias. Não demorou para que descobrissem fraudes. Empresas fantasmas, evasão fiscal, esquemas de corrupção. O grupo Fitzroy começou a desmoronar por dentro. Rafael percebeu tarde demais que tinha mexido com a pessoa errada. A última coisa que soube dele foi que estava desesperado, tentando vender propriedades para pagar as multas e evitar a prisão. Sua arrogância se transformou em medo. E Mariana? Bem, ela desapareceu da vida dele assim que percebeu que o dinheiro já não estava garantido. E eu? Segui em frente. Continuei crescendo, construindo minha influência da maneira certa, sem precisar pisar em ninguém. E nunca mais fui convidado para outra reunião de ex-alunos. Depois daquele dia, nunca mais recebi outro convite para uma reunião de ex-alunos. Na verdade, duvido que algum deles tenha voltado a mencionar meu nome. Para eles, eu me tornei um fantasma, alguém que existia, mas que não era mais conveniente lembrar. Mas para mim, isso não era um problema. Na verdade, foi um alívio. Rafael, por outro lado, viu sua vida desmoronar diante dos próprios olhos. As investigações sobre o grupo Fitzroy começaram discretamente, de forma pequena, mas à medida que mais irregularidades vinham à tona, se transformaram em uma avalanche imparável. Foi quase divertido vê-lo, de longe, tentando desesperadamente apagar o incêndio. Primeiro, tentou subornar os investigadores. Não funcionou. Depois, tentou usar seus contatos políticos, apenas para perceber que ninguém queria se associar a um navio afundando. No fim, foi forçado a vender vários negócios da família apenas para cobrir os prejuízos financeiros e pagar as multas que não paravam de crescer. A arrogância que exibiu naquela noite no restaurante desapareceu pouco a pouco, substituída por uma completa desesperação. Mas o golpe final veio quando o próprio pai, ao perceber que Rafael era incapaz de salvar o império da família, o deserdou. Sem dinheiro, sem poder e sem ninguém para defendê-lo, Rafael foi reduzido a um homem comum sem status, sem influência, sem sequer um emprego decente. A última coisa que soube sobre ele foi que estava tentando administrar um pequeno restaurante fracassando miseravelmente. Algumas pessoas nascem para a grandeza, mas Rafael, ele era apenas um garoto mimado que nunca aprendeu como o mundo real funcionava. E Mariana? Bem, não foi surpresa para ninguém que ela desapareceu assim que a riqueza de Rafael deixou de estar garantida. Tentou se agarrar a outros empresários, esperando manter o estilo de vida ao qual estava acostumada, mas logo percebeu que não era tão especial quanto pensava. Pessoas como ela só têm valor enquanto são uma extensão de alguém poderoso, e sem Rafael, ela não passava de uma mulher comum entediada, sem talento e sem nenhum atrativo além da aparência. Ouvi dizer que tentou se casar com um executivo de meia-idade, um homem divorciado que não tinha interesse nela além de exibi-la como um troféu. Não durou muito. Assim que percebeu que ela era mais um fardo do que um benefício, ele a descartou. Agora, Mariana leva uma vida bem diferente daquela que imaginou. Trabalha em uma boutique de luxo, vendendo roupas para as mesmas mulheres ricas que um dia invejou e tentou imitar. E talvez a parte mais irônica de tudo isso seja que, se ela tivesse ficado comigo naquela época, poderia ter tido tudo que sempre quis. O líder da turma continuou o mesmo. Sempre tentando agradar a todos, sempre equilibrando os lados para evitar se comprometer de verdade. No fim, não passou de um homem medíocre a alguém que nunca teve coragem de tomar uma posição, de fazer uma escolha real. Uma vez tentou entrar em contato comigo, depois de tudo o que aconteceu, tentando se justificar, dizendo que não queria se envolver, que só queria manter a paz. Apenas o encarei e balancei a cabeça. Pessoas como ele não merecem respeito, apenas pena. E os outros? A maioria seguiu com suas vidas. Alguns ficaram presos no ciclo da bajulação e falsidade, enquanto outros finalmente entenderam que o mundo real não era como a escola. Mas, no geral, todos seguiram o mesmo caminho desesperados para manter as aparências, para provar que eram bem-sucedidos, ricos, felizes. Uma ilusão frágil sustentada apenas pelo medo de serem vistos como fracassados.
E eu? Segui em frente. Construí minha carreira, expandi minha influência e conquistei tudo por mérito próprio. Ao contrário de Rafael, não herdei nada. Cada conquista, cada vitória, cada reconhecimento foi resultado do meu esforço. E essa é a diferença entre nós. Às vezes, me pergunto se algum deles ainda pensa em mim. Se Rafael acorda no meio da noite, fervendo de raiva, sabendo que ele próprio foi o responsável pela própria queda. Se Mariana se arrepende das decisões que tomou, se olha para trás e percebe que desperdiçou a única oportunidade real que teve. Se os outros se lembram da última vez que me viram e agora entendem que riram da pessoa errada. Mas, no fim, nada disso importa. Porque eu nunca precisei da validação deles. Nunca precisei da aprovação de um grupo de pessoas superficiais movidas pelo dinheiro e pelo status. Sou a prova de que aqueles que realmente têm valor não precisam gritar para serem notados. O tempo sempre coloca cada um em seu devido lugar. E, no caso deles, não há lugar pior do que a sombra das próprias escolhas.